1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. A ideia de se alguém almeja, se alguém tem desejo de ser um presbítero, um ancião, excelente obra almeja. Ou seja, nos dá uma ideia, uma amplitude tão grande, dizendo, olha, essa é uma posição digna, honrosa, e excelente obra, então almeja. E talvez por esse verso dizer isso, muitas pessoas querem ser presbíteros, com a ideia de ser honrado. Mas quando você lê as qualificações, você vê que presbítero ou presbiterato exige muito trabalho, muita disposição, muito tempo a ser empenhado no estudo da palavra e no ensino da mesma, muito tempo supervisionando a igreja, muito tempo instruindo a igreja nos princípios de Deus e para a glória de Deus. Mas esse texto, ele nos traz à memória a ideia de ministério, porque ser presbítero é um dom, mas é um dom ministerial. E nós imaginamos a igreja no todo como uma igreja que desempenha as funções ministeriais o tempo todo, ou vive de forma extraordinária, prestando serviço a Deus, às pessoas, a edificação mútua um do outro, e Deus sendo glorificado. E quando nós olhamos essa ideia de ministérios, então nós tiramos a ideia inicialmente de ofício, e quando olhamos a ideia de ministério, nós temos de ir ao Novo Testamento e ver os ministérios que o Novo Testamento
ensinava, os ministérios que haviam no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento vai nos ensinar a respeito de 3 ministérios: sacerdotes, os levitas e os profetas. Esses ministérios serviam para a edificação do povo de Deus. Esses serviços eram apresentados a Deus e ao povo também, a retrato do ministério sacerdotal. Mas quando você entra no Novo Testamento, você vê algumas outras características sendo colocadas como ministérios. Apostolados, os apóstolos, os profetas, os pastores mestres, os presbíteros e os diáconos. O Novo Testamento vai falar sobre todos esses serviços prestados ao povo de Deus de uma forma tão maravilhosa e extraordinária. É claro que nós sabemos que no Novo Testamento nem todos os ministérios estão diretamente envolvidos hoje com a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque pelo menos esse aqui, ele não tem mais aquela conotação de antes. E também não tem a ideia de pessoas que viram Jesus e foram comissionados diretamente pelo próprio Jesus para o cumprimento desse ministério. Os demais são todos exercidos pela igreja. Os profetas exercem o ministério de ministrar a palavra de Deus, de falar a verdade de Deus, quando a palavra é ministrada, quando a palavra é pregada, quando a palavra é anunciada. E é interessante que o ministério profético, na ideia bíblica, é uma ideia de intérprete, que interpreta o texto, mas de anunciador, alguém que não só interpreta, mas anuncia. Ele fala da verdade de Deus, dos princípios de Deus, de forma tal que esses princípios vão agir no meio do povo, edificando, capacitando para a boa obra e para a glória do nosso bondoso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando chegamos aqui em pastores e mestres, o ministério pastoral traz consigo a mesma ideia do ministério de presbíteros, traz consigo a palavra da reconciliação, a simpatia sacerdotal, mesmo não sendo um sacerdote, a profecia, na ideia de interpretar e anunciar, e o plano de edificar a igreja e guiar a igreja, direcionar a igreja a ser o quê? Sal e luz em um mundo de trevas. Então, entendendo isso, nós iremos ministrar sobre qualificações para os líderes. E nós dividimos em algumas partes, e a primeira que eu quero trabalhar com os irmãos é as qualificações pessoais. As qualificações pessoais para ser um ministro de Deus, nesse dia onde você vai eleger alguém a ser presbítero. A primeira qualificação é o chamado. Está no verso 1 dizendo: se alguém almeja o episcopado, excelente obra o almeja. Mas ali a ideia de desejo traz consigo uma ideia de dons, de chamado, de certeza que foi comissionado com os dons espirituais, morais, pessoais, para que a igreja de Deus pudesse ver o modelo de liderança de Jesus Cristo, leão e cordeiro. Então,
essa pessoa, ela compreende o seu chamado e ela tem desejo de expressar o chamado, e não expressa só com o título, expressa continuamente o chamado. E isso é um negócio muito sério, porque algumas pessoas expressam o chamado de presbíteros ou pastores somente com um título. Quem almeja, quem foi chamado, mesmo antes de ser reconhecido, ele já expressa o ministério. É estranho isso, porque alguns que foram e deixaram de ser presbítero com ofício, parece que não tem mais a mesma ideia de serviço. E você diz, e onde foi parar os dons? Sumiu? Eles são irrevogáveis, porque não está sendo exercido, mesmo sem um título, mesmo sem a ideia de ser um presbítero em exercício. Mas uma outra qualificação pessoal é uma pessoa irrepreensível. Aqui não quer dizer que seja alguém que não tem pecado, mas alguém que luta a viver um padrão de santidade de uma forma tão extraordinária para a glória de Deus. Ele tem de ser marido de uma só mulher. O presbítero, ele tem de ser marido de uma só mulher. Por quê? Porque é padrão dos fiéis. É modelo dos fiéis. E diferente disso, não tem condição de ser. Mas ainda nas qualificações pessoais, ele é alguém sóbrio e sensato. Ou seja, é alguém que age de uma forma tão especial, com tanta prudência, sensatez. Ele não é movido pelo impulso, pelo momento, mas ele é sensato. E eu gostaria de falar uma outra qualificações relacional. O presbítero, ele não só tem de ter as suas qualificações pessoais para ser presbítero, mas ele tem de ter qualificações relacionais. E pelo menos duas, ele é ordeiro e ele é alguém que gosta de receber gente em casa. Ou seja, nessa ideia de qualificações relacionais, e que o presbítero tem um ministério da reconciliação, mas ao mesmo tempo a ideia de ser alguém onde a casa é acessível. Parece que a cultura dos nossos dias banalizou isso, de tal forma que a pessoa diz, a minha casa é o meu reduto sagrado. Se sua casa for seu reduto sagrado, velho, você não sabe nem o que é santidade e nem o que é sagrado. Porque na sua mente há uma dicotomia braba entre sagrado e profano, e a sua casa é sagrada. E não cabe uma outra pessoa porque é pecadora, vai contaminar. Então já tem uma ideia relacional contraditória aos princípios de Deus. Deus não deseja isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja onde tem as suas relações profundas, não superficiais. Mas uma outra característica interessante é relacionado à questão da comunicação. E a Bíblia vai dizer que o presbítero é apto para ensinar. Apto para ensinar. Irmãos, não dá para ser presbítero se não sabe ensinar. Não dá.
Mas também a igreja não pode eleger só porque ensina bem. Está errado. Essa é uma qualificação. Uma só. Mas ele tem que ser apto. Ele tem de compreender de forma bem clara a palavra de Deus, Novo e Antigo Testamento. Ele tem de fazer assimilações profundas do texto, de tal forma que ele possa compreender a palavra de Deus na sua plenitude, ao ponto de falar a respeito das questões, no caso locais, das questões da denominação. Por exemplo, o presbítero, vou fazer uma facinha, uma perguntinha fácil, ele tem de saber quem é o fundador da igreja presbiteriana no mundo. Que é uma coisa mínima, que a maioria das pessoas acham foi Calvino, e não tem a mínima noção, e fala de forma errada, contraditória, porque não tem uma preocupação de aprender a palavra e aprender a história e ensinar sobre a medida. E essa pergunta é uma pergunta, coisa de neófito, viu? Que eu fiz agora, viu? É uma pergunta de neófito. Que é fácil demais. Só lembrar do cara que ficava de joelhos e a rainha da Inglaterra temia ele de oração. Assim nasceu a igreja presbiteriana. Uma igreja que ora. John Knox. Irmãos, o presbítero tem de saber que os 5 pontos calvinistas não é a base doutrinária da igreja. Essa é a base doutrinária da salvação, mas não da igreja. É uma fração no ensino teológico da igreja. E algumas vezes não sabe nem isso. Nem isso. O presbítero, ele tem de saber de forma bem clara e consciente qual é a doutrina máxima da igreja. E isso era para todo mundo saber, viu? Da igreja presbiteriana. Que a maioria do povo acha que é a predestinação. E não é. É a soberania de Deus, um Deus que domina tudo, dirige tudo, nada acontece fora do seu controle, nada acontece fora do seu domínio. Então o presbítero, ele tem de ser apto para ensinar as verdades bíblicas e as verdades teológicas, de forma bem clara e extraordinária. Ele deve também saber falar sobre a dupla predestinação, ou a função da palavra pregada ter essa ideia dupla. E isso é algo simples do qual eu estou falando e citando, mas que muitos não têm nem a ideia histórica e teológica. Então, não dá para eu escolher um presbítero baseado no meu achismo, ou porque eu gosto dele, ou porque ele é meu amigo, ou porque ele é magrinho, ou gordinho, ou bonitinho, ou fofinho, e aí vai, não é nada disso. Você tem de escolher um presbítero que tem as qualificações da palavra de Deus. O manual nosso não é o meu achismo, é o que a palavra de Deus diz, ensina. Mas há uma outra qualificação. É a questão do comportamento. Ele tem de ter essa qualificação na sua vida. E aqui tem 3 áreas. E eu esqueci do terceiro aqui, mas está aqui. Não dado ao vinho, nem violento e nem cobiçoso. Ele não pode ser dado ao vinho. Presbítero não é dado ao vinho. O dado ao vinho aqui pressupõe a ideia de alguém que gosta de beber muito. Também não pressupõe a ideia de quem não beba nada. E a gente tem de ser biblicamente
para falar essas verdades, que talvez quem não bebe nada fica assustado ver um pastor falar um negócio desse. Mas é o que a palavra de Deus ensina. Ele não deve ser vinho. Ou seja, se um dia ele for beber vinho, ele não vai beber um barril. E nem uma garrafa inteira sozinho, né? Eu botei no máximo, agora eu vou chegar no normal. Ele não vai beber uma garrafa inteira de vinho sozinho. E ele não pode espiritualizar esse negócio dizendo assim, ó, Paulo aconselhou Timóteo a beber vinho. E ele tinha um problema no estômago. Eu tenho também, viu? Mas não pode espiritualizar assim. Não pode fazer desse negócio. Por quê? Porque ali era um cálice pequenininho que mandou ele tomar antes da refeição. Com água ainda mais, porque servia de fato para a enfermidade dele. Mas aí o cara quer espiritualizar a bebida e diz, ó, é conselho de Paulo, é conselho bíblico. Espiritualizar pecado, né? Ele não é alguém violento. Presbítero não pode ser violento. Um professor do seminário uma vez ficou assustado. Formou uma turma e ele disse, na minha turma, que era anterior a outra, disse assim, rapaz, que pastor vai ser aquele cara? O cara era demais, inteligente demais, bom demais. Rapaz, trabalha, prega, ensina. Aí quando ele falou isso na minha turma, aí Deus, o que houve? Ele bate na mulher, cara. Imagine um presbítero que bate na esposa. Ele pode ter tudo que é qualificações. Cai tudo por terra. Ele é violento. Ele é agressivo. E se o camarada é agressivo com a mulher, ele vai ser agressivo com qualquer pessoa, a não ser com quem ele tem medo de ser, com medo de tomar porrada do outro lado. Fora isso, vai ser violento. Então, um presbítero não é violento. Não é. Há uma diferença em ser violento e ser incisivo. Presbítero é alguém incisivo. Bom, que fala, é assim mesmo, acabou-se. Mas ele não é movido pela cobiça. Ele dedica-se à obra de Deus, não é por nada a não ser a glória de Deus. E o presbítero é alguém assim. Na sua vida comum, ele pode ter ambições naturais para crescer, mas o dinheiro não pode ser o senhor dele. Então, a igreja, ela tem de olhar essas coisas e ver quem eu vou votar tem essas características, mas tem mais uma. Qualificações de caráter. Ele é paciente e ele não gosta de contendas. É alguém paciente. Presbítero tem a calma de ouvir o irmão que fala a mesma coisa todos os dias. Tem de ter calma. Porque na igreja tem gente assim. E é nosso irmão. Precisa de cuidado, de carinho, de atenção. E ele vai falar com o presbítero, porque o presbítero é o pastor dele. Com quem mais ele deveria falar? Está certo, procura o presbítero, fala com ele. Então o presbítero, ele tem de ser paciente, de forma que Deus possa ser extremamente glorificado e exaltado na sua vida. Então, quando você for escolher hoje, você precisa pensar nisso aqui, ó. E a ideia está aqui, ó.
qualificações pessoais, qualificações de relacionamento, qualificações de comunicação, qualificações de comportamento e qualificações de caráter. Por que me escolher? Porque você tem essas qualificações. Mas o texto não acaba aqui, porque na hora que você for escolher um dos candidatos, você precisa olhar para aqui. E quando você olha, você tem a certeza que você está votando direcionado por Deus. Mas não para aqui, porque tem mais uma qualificação, que é de testemunho. Um bom testemunho para os de fora. Um bom testemunho para os de fora. Presbítero não é o cara encrenqueiro no trabalho. Entende? Se for o chefe é incisivo, mas não é o cara encrenqueiro. É alguém que dá bom testemunho de conduta, de vida correta, de simpatia, que se alguém passar por uma situação e precisar de algum conselho, possa enxergar Cristo na vida dele e vai pedir conselho a ele, como um homem de Deus. Não se esqueça, o presbítero, ele é um imitador de Cristo, onde a liderança dele é a liderança de um leão e de um cordeiro. E essa dupla visão, ela tem de ser muito forte na vida de um oficial, para a glória, louvor, adoração e magnificação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar de uma forma muito especial os teus servos. Ó Deus, que almeja, ó Deus, o episcopado. Ó Deus, e outros que já são, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-los com toda sorte de bênçãos espirituais, dirigindo esse momento para a glória e louvor do teu nome. É em nome de Jesus que oramos, ó Deus, certos da tua fidelidade, poder, direção e cuidado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, obrigado.